A história do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Pedro também é chamado na Bíblia de Cefas, Simeão e Simão. O apóstolo Pedro era natural de Betsaida, na época na aldeia de pescadores não muito distante de Cafarnaum e que ficava na região costeira do Mar da Galileia. Pedro também tinha casa em Cafarnaum, na Galileia. Alguns sugerirem que suas residências realmente fossem Cafarnaum, e Betsaida apenas sua aldeia de origem. O apóstolo Pedro era o irmão do apóstolo André, um pescador de profissão assim como ele. É bem provável que seu pai, Jonas, também fosse um pescador. O apóstolo Pedro era casado, tendo sido sua sogra curada por Jesus. Além disso, é possível uma esposa frequentemente o acompanhasse em viagens ministeriais na igreja primitiva. Pedro possui uma educação considerada limitada e falava o aramaico com forte sotaque da região da Galileia, idioma que também utilizava para ler e escrever. No entretanto, Pedro também falara um pouco de grego, muito provavelmente por conta da sua profissão que exigia constante contato com gentios. O grego era muito utilizado na época, sobretudo as cidades de Decápole. A escolha do apóstolo Pedro como discípulo de Jesus. O Evangelho de Jesus relata um primeiro contato entre Jesus e Pedro, por intermédio de seu irmão, o apóstolo André. Esse contato ocorreu antes do início do ministério público do Senhor na Galileia. Depois disso, Pedro e André continuaram com a pescaria durante o período de tempo, até que receberam um convite consequente de Jesus enquanto estava pescando no Mar da Galileia. Mais tarde Jesus escolheu 12 homens entre aqueles que o seguiam para serem seus discípulos mais próximos. Assim, o apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado, e também era um dos 3 que sempre estavam mais próximo do Senhor. Mas lista que traz a relação dos 12 discípulos de Jesus, o nome do apóstolo Pedro sempre aparece primeiro. O ministério do apóstolo Pedro na igreja primitiva. O apóstolo Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecoste. Cerca de 3.000 pessoas se converteram naquela ocasião. Até o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro aparece com bastante destaque. Durante os primeiros anos ele foi o líder da igreja em Jerusalém, mas vale lembrar que o apóstolo Tiago, por sua vez, foi quem liderou o concílio de Jerusalém, onde importantes decisões foram tomadas concernentes à participação dos gentios na igreja. O comportamento do apóstolo Pedro acabou influenciando até mesmo Barnabé. Então Paulo o repreendeu publicamente pelo comportamento, considerado por ele como hipocrisia. No entanto, essa situação foi completamente resolvida, e o próprio apóstolo Pedro mais tarde se referiu a Paulo como nosso amado irmão. Na Epístola aos Coríntios, também somos informados da divisão que havia em tal igreja. Um dos grupos divididos ali alegava seguir o apóstolo Pedro, enquanto outros diziam ser de Paulo, Apolo e Cristo. Isso indica que provavelmente em algum momento ele esteve pessoalmente visitando aquela igreja. A morte do apóstolo Pedro e o final de seu ministério. Após 50. Depois de Cristo. Não temos tantas informações detalhadas sobre o apóstolo Pedro. Considerando suas 2 epístolas, sabemos que ele permaneceu ativo na pregação da palavra de Deus e no pastoreio do rebanho do Senhor até a hora de sua morte. Existe um grande debate se o apóstolo Pedro chegou a fixar residência em Roma ou não. O que é certo é que a igreja em Roma não foi fundada por ele, até porque seria muito improvável que Paulo escrevesse uma epístola àqueles irmãos sem mencioná-lo. Na verdade, não há qualquer base bíblica de que ele tenha sido o primeiro bispo de Roma, nem há indícios de que ele tenha sido líder da igreja na cidade por um período de tempo considerável. A tradição que afirma tal coisa é bastante questionável. Apesar disto, é muito provável que ele tenha estado em Roma em algum momento próximo ao final de sua vida, e que tenha escrito suas 2 epístolas desta cidade. Em 1 Pedro 5:13 o apóstolo escreve dizendo estar na Babilônia. Essa informação tem sido entendida pela maioria dos estudiosos como uma referência à cidade de Roma. A presença de Marcos na ocasião também favorece essa interpretação. Existe uma tradição muito antiga e uniforme dentro do cristianismo de que o apóstolo Pedro tenha sido martirizado em Roma por volta de 68 d.C., assim como foi Paulo. Tertuliano, 200 d.C., defendeu tal informação,
E Orígenes afirmou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, uma informação também presente em alguns livros apócrifos. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o like, e se inscreve no canal, e compartilha. Lembrando, na descrição do vídeo, link do e-book para você que quer estudar a Bíblia passo a passo.